Olá, eu queria compartilhar uma palavra de vida com você nessa manhã. Hoje tá um dia chuvoso, eu tô aqui dentro do carro e muitas coisas têm passado pela minha cabeça, pela minha mente, pelo meu coração e eu queria compartilhar alguma delas com você. Você tem vivido momentos de dificuldade? Tem vivido momentos de luta intensa, momentos onde você olha para o horizonte e não consegue enxergar uma saída, uma solução, e você pensa que o mundo está contra você? Você pensa que as pessoas te abandonaram, que Deus te abandonou? Se você está vivendo isso, pare um instante, que nós vamos falar sobre as tempestades e as lutas da nossa vida. No livro de Gênesis, no capítulo 37, nós vemos o começo da narrativa da história de José. José era filho de Jacó e bisneto de Abraão. Abraão é aquele a quem o Senhor prometeu fazer dele pai de multidões, uma descendência numerosa. E veja, na época da promessa que Deus fez a Abraão, ele e sua mulher Sara não tinham filhos. Sara já era avançada de idade, assim como Abraão. E então Abraão gerou a Isaque, que gerou a Jacó e Esaú. E a palavra, a Bíblia, se concentra na história de Jacó, que naquele momento de Gênesis capítulo 37, quando começa a narrativa da história de José, nos conta que Jacó tinha 12 filhos e José era o filho caçula de Jacó. E era também o filho preferido, a quem ele mais amava, era o filho da sua velhice. Veja, José era filho de Jacó, um grande latifundiário, um grande produtor rural, um grande fazendeiro. Ele era muito rico, a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Tudo que ele fazia prosperava. Ele tinha ovelhas, tinha gado, ele tinha plantações, ele tinha muitas coisas ao seu dispor. E José era o filho favorito daquele jovem, daquele homem. Então, por ser o filho favorito, José despertou a inveja dos seus irmãos mais velhos. Veja, José tinha tudo o que queria. José era filho de um homem rico, logicamente seria o herdeiro, um dos herdeiros de muitas riquezas. José estava vivendo uma vida confortável, mas Deus tinha um plano maior para a vida de José. Então José, que tinha uma vida confortável, estável, foi arrancado por conta da inveja de seus irmãos e lançado, vendido como escravo. Numa bela tarde ele foi até onde seus irmãos apacentavam as ovelhas de seu pai, para saber como estava e levar as notícias para o seu pai. Quando viram de longe José se aproximando, eles tramaram contra a vida dele, mas Rubens, o seu irmão mais velho, ele com medo do que eles pudessem fazer, falou: não vamos matar o garoto. Joguem ele numa cisterna dessas, num poço desses aberto aí, sem água, e a gente decide o que fazer. E eles assim fizeram, agarraram José, jogaram no poço, e mais tarde, quando estavam almoçando, viram de longe uma caravana de ismaelitas, e pensaram: se matarmos nosso irmão, não vamos ganhar nada com isso, mas vamos vendê-lo. E assim o fizeram. Não sabiam eles que estavam sendo instrumentos de Deus para a vida de José, porque, como eu mencionei anteriormente, Deus tinha revelado a José, através de sonho, que ele iria governar. Ele teve um sonho onde estava ele e os irmãos atando feixes de colheita no meio do campo, e de repente o feixe dele se colocou de pé, e os feixes dos seus irmãos se prostraram diante dele. Ele também teve outro sonho, aonde o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. José tinha um plano de Deus na vida dele, que era o plano de governar. E naquele momento, tudo isso parecia estar indo por água abaixo. Agora, de filho de um empreendedor riquíssimo e herdeiro desse empreendimento, José estava passando a ser um escravo. E José foi vendido para os ismaelitas como escravo, e os ismaelitas, ao chegarem no Egito, venderam José como escravo para um homem chamado Potifar, capitão da guarda do exército do faraó. Mas a Bíblia diz que José, ele continuou prosperando mesmo quando escravo. Na casa de Potifar, tudo que ele fazia ia bem, até o ponto de Potifar o colocar sobre todos os seus negócios, sobre a sua casa, seus empregados. Veja, manifeste o teu propósito, manifeste aquilo para o qual Deus te chamou, independente de onde você estiver, independente das circunstâncias que te cercam. A tempestade, as lutas, elas não vêm para te derrubar, elas vêm para forjar algo em você. A palavra diz em Provérbios que assim como o fogo é para o ouro,
Nós, os bravos, os valentes, somos provados, aperfeiçoados nas aflições. Diz a palavra do Senhor. Então eu quero te dizer que, independente do que tenha te acontecido, de repente você está vivendo no olho do furacão. Deus tem propósitos para te forjar no meio dessa tempestade. E José estava ali, servindo como escravo, prosperando como escravo. Agora José não tinha mais correntes atadas às suas mãos, tinha autoridade mesmo sendo um escravo. As coisas estavam indo bem para José. E de repente José poderia, naquele momento, tomado de um comodismo, dizer: eu quero essa vida para a vida toda. Eu quero ser líder dessa casa, meu patrão, meu senhor está prosperando por causa dos meus empreendimentos e agora eu não preciso de mais nada. E por causa de talvez esse comodismo, a Bíblia nos narra que a mulher de Potifar começou a cobiçar José, que José era bonito, tinha boa aparência, se expressava bem, falava bem. E isso foram qualidades que atraíram os olhares daquela mulher, e todos os dias ela insistia para que José se deitasse com ela. Mas muito mais do que a atração que aquela mulher pudesse talvez exercer sobre José, ele tinha um compromisso, primeiro para com o seu Senhor e segundo para com o seu Deus. E ele disse àquela mulher: como assim? Eu estou com o controle total de tudo que há nas mãos do meu Senhor, das suas propriedades, dos seus bens, do seu gado, da sua casa, dos seus empregados, exceto sobre a senhora eu não tenho autoridade, porque a senhora é mulher dele. Eu jamais faria algo assim contra o meu Deus. Veja, a preocupação maior de José não era nem trair ao seu patrão, ao seu dono, mas sim ao dono dos donos, que é o Senhor, pecar contra Deus. Então José, ao invés de manter a sua boa reputação, porque ele poderia muito bem se deitar com aquela mulher, ninguém ficaria sabendo, ele seria amante dela e a sua reputação continuaria. Mas muito mais do que a sua reputação, ele não quis ferir os seus princípios. E então José, num dia que entrou naquela casa e se viu sozinho com ela insistiu para que ele se deitasse com ela o agarrou e ele saiu deixando a sua túnica nas mãos daquela mulher, e ele correu, ele fugiu da presença daquela mulher para não cair em tentação e não assim quebrar o seu compromisso de servo fiel ao Senhor. E isso fez com que aquela mulher, com aquele pedaço de roupa nas mãos, armasse um escândalo e fingisse que José tinha tentado agarrá-la, inventou mentiras a respeito de José, e injustamente José foi lançado na prisão. Você pode pensar: pastor, é exatamente isso que está acontecendo comigo, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo mal falado, eu não fiz nada para merecer, tenho buscado ser fiel e as coisas têm acontecido ao meu redor, parece que Deus me abandonou, parece que não vale a pena servir ao Senhor. Saiba de uma coisa: é o seu compromisso com Deus, é o seu posicionamento que vai gerar recursos para que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. E aí José foi injustamente lançado naquela prisão. Qualquer um de nós poderia ficar desanimado pela vida, poderia virar as costas para Deus, mas José não. José se manteve firme e fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que também na prisão, tudo que José empreendia, tudo que José colocava suas mãos prosperava, a ponto de o carcereiro deixar a chave da prisão, das celas dos outros prisioneiros e tudo que havia naquela prisão sob a autoridade de José. O propósito de José era governar. E José exercia governo aonde quer que ele estivesse. Eu quero te dar uma dica preciosa aí. Deus tem um projeto, um plano para a sua vida, e você tem que começar a manifestar esse propósito, esse projeto, aonde quer que você estiver, independente das circunstâncias ao seu redor. José fazia isso. José manifestava governo aonde quer que ele estivesse, e na prisão foram colocados também, aonde José estava, posteriormente à sua prisão, obviamente, 2 servos do faraó, o comandante máximo do Egito. O padeiro real e o mordomo, o copeiro, aquele que servia as bebidas do faraó. Fizeram algo que desagradou o seu senhor e foram colocados lá diante dele. Então o que aconteceu? Uma noite, depois de algum tempo eles lá dentro, José chegou no outro dia pela manhã e eles estavam muito abatidos, e ele perguntou: o que há? Por que vocês estão assim? E eles narraram os sonhos que tiveram. Todos 2 tiveram sonhos que os deixaram completamente alucinados, preocupados. Você já sonhou alguma vez assim? Algum sonho que te deixa preocupado, você não conseguiu entender, ficou angustiado com aquele sonho? Foi o que aconteceu com aqueles homens. E José tinha o Espírito de Deus sobre ele, dentro da vida dele, e o Espírito de Deus revelou o significado daqueles sonhos.
E pela revelação que José deu para aqueles sonhos, o padeiro iria ser enforcado e o copeiro iria ser restituído na sua posição de honra de servir ao faraó. Veja a responsabilidade que o copeiro tinha, porque o copeiro tinha que provar cada bebida antes de servir ao faraó, porque caso tivesse envenenada, morreria o copeiro e não o faraó. Então olha o grau de confiança que o faraó tinha que ter na vida daquele copeiro. Porque muito bem o copeiro poderia, além de não provar, ser instrumento para envenenar a sua bebida. Então o nível de confiança tinha que ser altíssimo para confiar de que aquele copeiro beberia o veneno e passaria uma bebida completamente limpa e isenta para o seu senhor. E aquele jovem copeiro foi restituído à sua função de honra. E José, quando revelou o sonho dele, disse: olha, quando estiver na presença do rei, fale de mim. Porque eu fui lançado, arrancado da minha família, vendido como escravo, e fui lançado nessa prisão sem nenhuma culpa. Só que aquele copeiro se esqueceu. 2 anos se passaram, de repente esqueceram de você também. 5, 10, 15 anos, você tem trabalhado, tem se dedicado, tem sido fiel ao Senhor, e as coisas não acontecem na sua vida, fique tranquilo. O seu momento vai chegar. Deus preparou um momento maravilhoso, especial, onde o seu nome, por causa do nome do Senhor, por causa da sua fidelidade, por causa dos seus posicionamentos. Lembre, o posicionamento gera recursos. Ainda que você não tenha nada na mão, mantenha firme seu posicionamento e Deus vai te honrar. E 2 anos se passaram e aquele homem estava lá servindo o faraó uma bela noite. O faraó teve 2 sonhos que o deixaram muito agitado, muito preocupado. Ele chamou todos os sábios, todos os entendidos do Egito e ninguém soube traduzir, ninguém soube interpretar aqueles sonhos. E então o copeiro se lembrou de José e disse: olha, eu agora me lembrei de uma falha muito grave que eu cometi. Há 2 anos, enquanto eu estava preso, porque tinha desagradado o Senhor, eu e o padeiro tivemos um sonho cada um, e José traduziu aquele sonho, interpretou aquele sonho, e foi exatamente como José tinha interpretado. Eu vim para voltar a servir ao Senhor, e o padeiro foi enforcado e pendurado no campo. E então o faraó mandou chamar José. O grande momento, a grande oportunidade da vida de José havia chegado. E então José foi levado, depois de se banhar, se barbear, se perfumar, à presença do faraó. E o faraó contou-lhe o sonho. E José, naquele momento, interpretou, guiado pelo Espírito do Senhor, interpretou os sonhos do faraó. E disse: olha, haverão 7 anos de muita fartura, de abundante fartura. Só que depois desses 7 anos haverá uma fome como se nunca viu antes na face da terra, que os dias de fartura seriam esquecidos. Eu aconselho que o faraó, nesses anos de fartura, selecione um homem capaz, um homem íntegro, um homem inteligente, organizado, para administrar as riquezas desses anos de fartura, guardar uma parte nos celeiros, para que quando vier a fome o faraó esteja abastecido. E isso agradou o coração do faraó. Veja, o faraó muito bem poderia ter pego um dos seus conselheiros para poder administrar, um dos seus administradores, de repente aqueles que tinham estudado numa escola especializada, porque toda a cultura e sabedoria do Egito eram conhecidas em toda a terra naquele tempo. Mas a graça de Deus, o maior poder do mundo, aquele poder que nós não conquistamos através dos nossos méritos, mas muito mais do que isso, a palavra diz que o poder da graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É a nossa debilidade, a nossa limitação que faz com que a graça de Deus seja manifestada sobre nós. E naquele momento, sobre a vida de José, foi derramada a graça do Senhor. E o faraó viu essa graça de Deus sobre a vida de José e disse: quem mais poderia administrar essas riquezas senão você? E colocou um anel de autoridade nos dedos de José, e deu a ele toda a autoridade e disse: abaixo de mim José comandará o Egito, ou seja, acima de José apenas eu. E José governou com sabedoria, chegou à posição de governo que Deus tinha planejado para ele. Mas veja, olha o processo desde a casa do seu pai até o lugar que José chegou, tudo que ele teve que passar. De repente você está enfrentando uma tempestade, uma dificuldade, e você está a ponto de desistir. Deixa eu te dar um conselho: não desista. Deus tem algo fabuloso, perfeito, maravilhoso para você desfrutar, mas o caminho até lá pode ser um caminho difícil. Mesmo que seja um caminho de lutas, tribulações, dificuldades, não desista. Deus tem um projeto fantástico para você. E José chegou àquela posição de governo. José chegou a ser o governador de toda a terra do Egito, abaixo apenas do faraó, o mandatário máximo daquela nação.
E José trabalhou com sabedoria a ponto de ajuntar nos seus celeiros riquezas fabulosas. Quando vieram os 7 anos de fome, José, já com toda a riqueza, com toda a prosperidade, com todas as colheitas que ele havia feito, com toda a sabedoria a organizar aquilo, José, então, naquele momento, ele começa a reter aquele mantimento para saciar a fome dos egípcios. E por causa disso, ele tinha tanta fartura que ele começou a vender esses mantimentos para toda a nação, para aqueles que cercavam nações de fora. E foi numa dessas que seus irmãos, tomados pela fome, foram até o Egito comprar comida. E eles não reconheceram José, mas José os reconheceu, cada um deles. O que eu e você faríamos no lugar de José? Por causa dos seus irmãos e de sua inveja, José foi vendido como escravo, José foi injustiçado na casa de Potifar e lançado numa prisão e lá esquecido por longos anos. Talvez eu e você, tomados pelo espírito de vingança, faríamos tudo de volta com os nossos irmãos. De repente nós nos vingaríamos deles, mas José não. José temia ao Senhor e conhecia o verdadeiro amor de Deus. E naquele momento, José tinha plena convicção de que tudo aquilo que ele passou, todas as lutas, dificuldades, provas foram apenas para forjar nele o caráter e colocá-lo no lugar onde ele devia estar, para que ele se assentasse no governo do Egito, numa posição de governo. E José fez exatamente o contrário. José conhecia o amor verdadeiro de Deus e manifestou esse amor pelas pessoas que tinham lhe maltratado. Eu te aconselho a fazer isso. Por isso Jesus, ele disse, olha, não paguem o mal com o mal, antes vençam o mal com o bem. Se alguém lhe der um tabefe numa face, ofereça outra. Se alguém te tomar a túnica, dê também a capa. Se alguém te chamar para andar 1 quilômetro, vai com ele 2. Mas não pague o mal com o mal. Porque é assim que você faz a diferença. Nós hoje temos vivido uma geração vingativa, uma geração de respostas ásperas, logo imediatamente aos ataques. O Senhor nos aconselha a agir completamente diferente disso. E José agiu, e por causa dessa atitude de José, ele trouxe aos seus irmãos de volta, trouxe seu pai, deu a eles uma terra, deu a eles prosperidade naquele lugar. Como governador, ele tinha essa autoridade, e ele exerceu essa autoridade. E o faraó tratou a família de José com alegria, com amor, com honra. E a Bíblia diz que o propósito de Deus na vida de José se cumpriu, porque ele foi a chave do cumprimento de Deus, da promessa cumprida de Deus na vida de Abraão. Por causa da benevolência de José para com os seus irmãos e os seus parentes, o seu pai, o povo de Israel se multiplicou grandiosamente na terra do Egito. Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais as suas dificuldades, quais as suas lutas, tudo aquilo que tem te afligido. Não pare. É só Deus forjando o seu caráter. Assim como o crisol é para a prata, também o fogo aperfeiçoa os filhos de Deus. Que você tenha um dia abençoado, que tudo o que você intentar fazer, o Senhor possa vir fazer, prosperar. Mas lembre-se de alguns princípios. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao propósito que Deus colocou no teu coração. Ah, mas eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o projeto de Deus para a minha vida. Busque ao Senhor intensamente. Eu quero te fazer uma pergunta que eu aprendi com um livro do pastor Tiago Brunet, para te ajudar a te colocar no teu propósito. Ou pelo menos identificar se você está ou não vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Se amanhã fosse depositado 10 milhões de reais na sua conta, o que você faria com esse dinheiro? É algo totalmente diferente do que você está vivendo agora? E eu não estou falando de ter uma casa melhor, ter um carrinho melhor, mas você mudaria completamente a sua vida? Ah, não, eu mudaria de cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque é o que eu estou vivendo hoje. Então, se aquilo que você fizer com esses 10 milhões for algo completamente diferente da vida que você vive hoje, você ainda não está no propósito de Deus. Porque quem conhece seu propósito não muda de projeto, não muda de planos se tem uma condição financeira melhor. Ele vai potencializar o que ele já está vivendo, o propósito de Deus para a vida dele com os recursos novos que chegaram. Então, faça essa pergunta a você e descubra se você está ou não vivendo no projeto de Deus. Seja sincero contigo mesmo. Não precisa fazer essa pergunta para que ninguém mais possa ouvir. Faça para você mesmo.
E se você não estiver vivendo o projeto de Deus, busque em Deus para conhecer o seu propósito. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Peça a Deus. O próprio Jesus diz no livro de Mateus, um pai poderia negar um peixe ao filho, poderia lhe dar uma cobra ao invés de peixe, poderia lhe dar pedra ao invés de pão. Se vós que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Espírito Santo é nossa guia, é Deus vivendo dentro de nós e através de nós. Se você ainda não tem o Espírito Santo, peça a Deus, peça com sinceridade, peça com frequência, com insistência, e Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, e as coisas vão mudar de patamar, você vai mudar de nível para alguém cheio do Espírito Santo. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nesse dia. E que Deus possa te abençoar ricamente. É o desejo do pastor Flávio, é o desejo da pastora Mariana. E se você quiser nos fazer uma visita, nós estamos ali na comunidade evangélica cristã Vida Nova em Itaperuna. Nos reunimos todos os domingos às 19 horas para celebrar ao Senhor. Você é o nosso convidado para celebrar ali conosco, na rua Costa Azevedo, número 583, no bairro Aeroporto. Seja bem-vindo e fica com Deus, em nome de Jesus.